E o interessante dessa passagem é o quê? Que Jesus, ele fala assim: onde estão aqueles que te condenam? Onde estão aqueles que te condenam? Aí a mulher fala assim: todos se foram. Aí ele pergunta: ninguém te condenou? Aí a mulher adúltera fala: não, ninguém me condenou. E Jesus disse o quê? Também eu não te condeno. Se ele não condena, ele faz o quê? Ele absolve. Se ele não condena, ele faz o que? Ele perdoa. Então a Bíblia é bem clara que ela devia sim ser apedrejada. Mas assim como Jesus, que é o nosso exemplo, Jesus, que é a expressão maior da vontade de Deus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo encarnado, Ele mesmo disse, repito, eu vim nessa terra para não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele olhou com compaixão aquela adúltera. Porque ele olhou dentro do coração, ele não olhou só a parte exterior, ele olhou mais a fundo, ele olhou o coração e viu que ela estava arrependida. Mas Deus o quê? Ela perdoou. E o interessante dessa passagem é que ele não perdoou com condição. Olha, mulher adúltera, eu te perdoo, mas você vai ter que subir a escadaria da penha. Aí o perdão vai estar completo, irrestrito e ilimitado. Mas sabe, mulher adúltera, eu te perdoo. Você vai ter que orar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso e não sei quanto isso. Não é isso que a palavra diz. Mulher adúltera, eu te perdoo, mas você vai ter que orar tanto, você vai ter que jejuar tanto, você vai ter que fazer os 12 trabalhos, você vai ter que fazer isso. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Deus o quê? Também eu não te condeno, mas não peque mais. A única palavra que ele disse é: vai, não peques mais. E muitas vezes a gente tem feito o quê? A gente tem exigido do nosso próximo que é uma condição. Não, eu te perdoo, desde que você me dê uma ajudinha aqui nessa casa que eu estou construindo. Aí você pinta a minha casa de cima e embaixo, eu te perdoo. Não, eu te perdoo, mas faz uma compra ali na venda no supermercado para mim. Não, eu te perdoo, então você faz isso, aquilo outro. Não. Assim como Jesus perdoou a mulher adúltera e não impôs condição, nós também o quê? Devemos perdoar de todo o coração aquele que nos ofendeu e que não impôs condição. Mas eu devo perdoar aquele que me ofendeu somente o quê? É se ele chegar para mim e me pedir perdão? Não! Perdoe aquele que te ofendeu, independente dele chegue para você e fale: me perdoa. Independente, Marquinhos, daquele que te ofendeu, daquele que te magoou, daquele que te feriu, você: Marquinhos, peça perdão. Não, já libera antes. Libera antes. Assim como Jesus na cruz, né? Morreu de braços abertos pela humanidade, né? Todo maltratado, pessoas magoaram, feriram com palavras, não só interiormente, mas também, né, com chibatada, cuspe, coroa de espinho. Fala assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele é o nosso exemplo. Que venhamos o quê? Levar isso para o dia a dia. Quem não perdoa tem o quê? O perdão cancelado. Da onde eu tirei isso? Da própria palavra do Senhor, do servo e do conservo. Por quê? Porque o Senhor, ele perdoou o servo. Perdoou. O que o servo pediu ao Senhor? O servo chegou para o Senhor e falou assim: sê, ó Senhor, generoso comigo e tudo te pagarei. Qual a atitude do Senhor? Não, tua dívida está perdoada. O Senhor, ele podia chegar e falar assim: eu parcelo a tua dívida em 10 vezes. Eu posso parcelar a tua dívida em 20 vezes e 30 vezes. Ele disse assim: não, eu posso te dar um tempo de você me pagar essa dívida daqui a 15 dias, daqui a 30 dias. Você pode me pagar essa dívida daqui a uns 6 meses. Ou ele poderia, por terceira opção, dizer assim: não, sabe o que você me faz? O Senhor para o servo: me paga 1/3 da dívida, né? Me paga ali a metade da dívida, 1/3 da dívida. Não, ele fez mais que isso. Ele perdoou a dívida do servo. E o servo não fez a mesma coisa para o conservo. Aí o que o Senhor fez no final? Ele chegou com os conservos, falaram que o servo tinha feito com conservos, outros conservos chegaram ao primeiro da fila, que foi o Senhor, e falaram assim: o servo, aquele que tu perdoaste, não perdoou o conservo. O Senhor na mesma hora chegou com o servo: servo mau,
te perdoei uma dívida muito grande, como é que você, servo, não pode perdoar com servo uma dívida pequena? E jogou o que? Ele para ser atormentado. Mas então o que a gente pode tirar disso? Mas na primeira vez, o Senhor não tinha perdoado o servo? Mas como o servo não perdoou com o servo, a dívida, a ofensa do servo foi o quê? Cancelada. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o que acontece? Deus não nos perdoará. A nossa dívida com Deus vai ser o quê? Voltar tudo de novo. Voltar tudo de novo, voltar à tona. Aquilo que Deus disse que o quê? Eu lanço no mar do esquecimento e não me lembro mais. Se nós não perdoarmos, os nossos irmãos voltam tudo de novo. Entendeu? Deus cancela todo o perdão a nós concedido. A Bíblia diz que perdoar, para o quê? Para ser perdoado. Né? A oração que muitos dizem do Pai Nosso, que é uma oração modelo que diz, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, seja na terra como no céu. Né? O pão nosso, né, de cada dia dá-nos hoje. Perdoai o quê? As nossas dívidas, que assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Que nós venhamos falar isso na oração. Essa oração não é uma reza, é uma oração modelo, né? Mas que nós venhamos que viver. Se não me engano, ali em Mateus, capítulo 11, versículo 25, 26, diz, Jesus ele começa assim, ó, 25, 26, então é no 23 e 24, ele diz assim, tem fé em Deus, e se disser este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Depois dele dar esse exemplo de fé, ou essa oração, ele diz assim, e quando for orar, perdoai. Perdoai. Então o que a gente pode tirar de tudo isso? Se tu, quando orar, tiver mágoa no teu coração, ou tiver uma vida, uma história de não perdoar o teu irmão, o que a gente pode dizer? A tua oração porque não vai passar o quê? Do teto. Deus não vai ouvir a tua oração. Agora imagina a tua vida se Deus não ouvir a tua oração. Como será a nossa vida se Deus não ouvir a nossa oração? O que Jesus diz? Sem mim nada podeis fazer. Agora, se a oração é que a gente faz Deus, né, poder alguma coisa em nós, é na oração que a gente faz o braço de Deus se movimentar em nós. E se nós não perdoarmos o nosso irmão, Deus não vai ouvir nossa oração. Quão desgraçada e catastrófica o quê? Será a nossa vida. Certo? Quão desgraçada e catastrófica será a nossa vida. Uma coisa importante, Jesus diz assim, quando fores entregar uma oferta no altar, e você se lembrar ali, lembre-se, e procure, e analise, faça uma revisão antes de entregar o quê? A oferta no altar. Se tu tiver mágoa, uma pendência com o teu irmão, faz o quê? Calma aí. Não oferta agora não. Vai com o teu irmão, se conserta, pede perdão depois, oferta. Agora, se Deus não receber nossos dízimos e nossas ofertas, quão ruim será o quê? Nossa vida financeira. Se ela está boa, ela poderia melhorar mais. Se ela está ruim, ela poderia estar boa. Né? Então que venhamos o quê? Fazer essa revisão. E é o quê? O que a gente pode tirar de toda essa pregação? É do perdão que depende o quê? A nossa vitória. É do perdão que o quê? Que depende a vitória do crente. Então, hoje em dia se prega o quê? Como diz o Lázaro. Riqueza, fama e glória é a pregação. Já não se fala mais em salvação. Certo? Se nós queremos viver uma vida de prosperidade financeira, né? Uma vida abençoada, não só prosperidade financeira, mas uma vida com saúde, né? Uma vida abundante, saúde, prosperidade financeira, alegria, né? Felicidade, satisfação, sem tristeza, sem depressão, sem síndrome do pânico, vamos fazer o quê? Liberar perdão. Nós somos o quê? Devedores de Deus. E aquele que é o nosso Senhor diz que se assim como Deus nos perdoou, devemos o quê? Perdoar os nossos irmãos. Então a nossa vida de vitória depende de muitas coisas, é claro. Mas de uma coisa principal e fundamental é o quê? Perdoar o nosso irmão.